Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8, amém? Que diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que este homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma mesa, uma cadeira, uma cama, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, verso 11, um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, verso 13, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho com nossa causa. O que podemos fazer por você? Que eu interceda por você junto ao rei e ao comandante do exército. E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Verso 14 para finalizarmos. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Você aceite ainda não? Vamos orar o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui dispostos a ouvir a Tua palavra. Quero te pedir, meu Senhor, que Tu venhas tomar o controle, a direção de tudo que for falado neste lugar. Toma a primazia, meu Senhor da glória, e me conduza conforme o Teu querer. Que diminua a diaconisosana para que Teu Espírito Santo cresça e que haja manifestação do Teu Espírito Santo neste lugar. Te rendemos graças, Senhor, porque se estamos aqui de pé é por causa da Tua palavra. Se estamos aqui para Te adorar é por causa de uma palavra. Então nessa noite que a Tua palavra venha ser eficaz aos nossos corações. Neste lugar, Senhor, Deus, que toma a direção de tudo que foi entoado nessa noite. E eu Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade em nome de Jesus. Se assenta aí dando glória a Deus, aleluia. Quero, desde já, pedir à igreja que, caso a minha voz fique um pouquinho rouca, é por conta da gripe, estou bastante gripada. Mas o versículo, a passagem a qual nós acabamos de ler, ela nos relata acerca de uma mulher. Aleluia. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, de passagem pela cidade de Sunem, ele sempre passava na porta daquela mulher. E a Bíblia diz que a mulher, ela começou a observar aquele homem passando por ali. Aleluia. E a Bíblia diz que certo dia aquela mulher chega para o profeta e o implora para que ele entre em sua casa para que se alimentasse e que depois ele conseguisse seguir o caminho dele, aleluia, alimentado. A Bíblia diz que naquele momento em que ela convida aquele homem a entrar dentro da sua casa, aquele homem come aquela refeição e depois ele vai embora. E constantemente o profeta Eliseu passando em sua porta, aleluia, e aquela mulher, ela começou a observar aquele homem. E a Bíblia diz que aquela mulher, após observar e analisar aquele homem, ela vira para o seu marido e diz para ele assim: olha, amor, tenho visto que ali é um homem de Deus. Façamos para ele um quarto aqui em cima, para que sempre que ele passar, a gente consiga colocar ele para descansar, para que ele se alimente e descanse, e depois ele consegue seguir o seu caminho. Aleluia.
A Bíblia diz, aleluia, o que me chama a atenção nesse momento, onde aquela mulher ela começa a observar, é que ela não consegue colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Para ela abrir a porta da casa dela, foi necessário ela observar quem era aquele homem que todos os dias, constantemente, diariamente, passava na porta dela. E só então, depois desse período, foi que ela conseguiu, aleluia, convencer o seu marido de construir um quartinho para que Eliseu descansasse todas as vezes que ele passasse por ali. A Bíblia diz que quando Eliseu, já depois de um tempo, na minha conjectura, se hospedando na casa daquela mulher diariamente, entrando na casa daquela mulher constantemente, já tendo um conhecimento, uma intimidade com aquela família, aleluia, a Bíblia diz que Eliseu, ele entra, sobe para o quarto, aleluia, se deita e chama o seu servo Geazi e fala para ele assim: Geazi, chama a mulher que eu quero falar com ela. A Bíblia diz que Sunamita, ela se coloca à porta do quarto. E aí Eliseu vira para aquela mulher e diz para ela assim: o que posso eu fazer por você, já que tens tido tanto trabalho em nos acomodar dentro de sua casa? A Bíblia diz que ela era uma mulher rica, o seu esposo era um homem rico, era uma família bem sucedida, aleluia, e para ela já era o suficiente aquilo que ela tinha. E ela vai olhar para o profeta do Senhor e vai dizer assim: ó, só estar no meio do meu povo, para mim já é suficiente. Eliseu deu a ela uma oportunidade dela declarar o que ela necessitava, mas ela simplesmente já disse que para ela bastava aquela situação. Para ela bastava a maneira em que ela se encontrava, vivendo entre os seus povos, aleluia, tendo seus gados, sua colheita, seu dinheiro, sua riqueza. Para ela aquilo ali já era suficiente. E a Bíblia vai dizer que quando ela responde isso a Eliseu, ela se vira e sai. E outra vez Eliseu vira Geazi e pergunta assim: o que poderemos fazer por esta mulher? Geazi, observador, curioso, já sabia o que Eliseu não sabia. Geazi, ele percebeu o que Eliseu não tinha percebido: a falta de uma criança dentro daquele lar. A Bíblia diz que essa mulher, ela não podia gerar filhos e o seu marido já era avançado de idade. Então, quando ela respondeu a Eliseu que para ela já bastava estar, aleluia, dentre os seus povos, é porque ela já não acreditava mais que ela pudesse gerar um filho do seu esposo. Aleluia. E naquela época, na época dessa mulher,
foi escrito na Bíblia, determinado tempo, daqui a um determinado tempo, é Deus dando um prazo para que se cumpra a palavra dele. Então aqui Eliseu olhou para aquela mulher e disse: em determinado tempo, daqui, ou seja, daqui a um ano você vai gerar. E ela não acreditou, porque o marido dela já era velho, avançado de idade. Aleluia. Mas Eliseu sabia que se não tivesse um filho, por ela estar, aleluia, satisfeita com o que ela tinha, se não viesse um herdeiro, se o marido morresse, ela ia perder tudo que eles construíram até ali. Então Eliseu falou: então eu vou profetizar, aleluia, sobre a vida dessa mulher, e ela vai ter que contemplar, aleluia, o que Deus vai fazer na vida desse menino. Passa-se um tempo, o menino cresce. A Bíblia não diz a idade, mas na minha conjectura, creio eu, que na faixa de 10 a 12 anos. Porque na lei judaica, aleluia, um filho só poderia acompanhar o seu pai no campo para trabalhar nessa faixa de idade. Então, creio eu, um menino de 10 a 12 anos, ele vai com o pai dele para o campo trabalhar. Chegando lá, sol tá quente, uma criança de 10, 12 anos, que não está acostumado com o sol daquela época, né? Começa a passar mal. Aleluia. E o menino começa a gritar: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Aquele pai que não podia parar o seu serviço, olha para um dos servos e diz: leva o menino para a mãe dele. O servo passa a mão na criança, leva a criança para a mãe. E a criança está: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Como toda mãe, acredito eu, que ao chegar dentro de casa, o menino gritando: ai, a minha cabeça, o que é que a mãe vai fazer? Vai olhar o que é que tem na cabeça do menino. Está doendo? Alguma coisa está machucando. Na minha conjectura, tá, igreja? A Bíblia não diz. E ali aquela mulher, ela começa a analisar a cabeça daquele menino. E o menino gritando: a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça. E a mãe começa a ficar desesperada, sem saber o que é que estava se passando com aquela criança. E a Bíblia diz que aos poucos aquela criança foi se desfalecendo. E às 12 horas, ou seja, meio-dia, a criança veio a falecer em seus braços. Uma mãe não consegue segurar uma criança de 12 anos de pé. Me permita conjecturar: quando o servo chega com a criança, a mulher se lança de joelho e recebe o filho dela já com o joelho no chão. E quando dá 12 horas que aquela criança morre, aquela mulher imediatamente toma o menino, sobe o quarto do profeta
acontecesse naquele momento, enquanto o corpo do menino ainda estava quente? Se ela tinha cavalos de força, Tiago no Rafael, por que ela chama uma jumenta naquele momento? Porque ela não precisava de algo veloz, ela não precisava de pressa, ela precisava de algo forte, de algo que fosse, aleluia, conseguir fazer ela chegar no destino dela sem com pressa. A jumenta aqui representa um instrumento de força, um recurso, aleluia, da parte de Deus para aquela mulher. Ah, diaconisa Osana, mas um cavalo seria mais rápido, ela não precisava de rapidez. Ela precisava ir com a jumenta, porque o Monte Carmelo era um monte muito alto, e ela precisava de um bicho, de uma jumenta que tivesse força para subir naquele monte. Meu Deus! Aleluia! E aí quando a jumenta vem, ela olha para aquele servo e diz para ele assim: olha, se te pararem, não para não, tá? Se tiver ensinar, não para não. Você só vai parar quando eu mandar. Eu Jesus de Nazaré! Ou seja, a mulher ela tinha uma jumenta que ela precisava com força para subir ao Monte Carmelo, e ela tinha um servo que sabia conduzir o animal. Então ela disse assim: eu tenho tudo que eu preciso para chegar até ele. E ela vai dar uma ordem para aquele servo: ó, não para não, só quando eu mandar. Imagina ele tocando a jumenta, ela vai mais devagar. Agora dá uma corridinha, agora vai para a direita, para a esquerda. Imagina aquela mulher, aleluia, conduzindo o servo, e ele, ó, tocando a jumenta. Aleluia, a Bíblia diz que ao chegar próximo ao Monte Carmelo, Eliseu de lá de cima vê a mulher e diz para Geazi assim: olha lá, Geazi, ó, a mulher vem, ela isso na Bíblia. Vai de encontro, Geazi, e pergunta se vai bem com ela, com o marido dela e com o menino. E a Bíblia diz que Deus ele não revelou a Eliseu o que se passava com aquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher ela olha para Geazi e diz assim: vai tudo bem, continua subindo até onde Eliseu estava. Aquela mulher ela sabia que um servo, aleluia, Geazi, aleluia, servo de Eliseu, ele não ia conseguir resolver o problema dela. A mulher saiu de casa, deixou seu filho morto sobre a cama do profeta e foi de encontro ao profeta, e só parou quando chegou aos pés dele. Certamente na minha conjectura, aquela mulher saiu de casa falando assim: ó, eu vou até ele porque eu não pedi filho nenhum. Então se Deus usou ele para me dar essa criança, Deus vai ter que usar ele para fazer o milagre acontecer de novo. Meu Deus! Ai, papai! A Bíblia diz que Geazi, após a mulher dar essa resposta a ele, Eliseu olha para Geazi, aleluia, e fala assim: ó, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, versículo 29, tá? Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Quando Eliseu ele dá essas ordens a Geazi, a Bíblia diz no versículo 30 que aquela mulher ela falou que ela não sairia dali sem o profeta. Geazi até poderia ir até lá para fazer o que o profeta Eliseu mandou, mas que ela só sairia daquele monte se o profeta fosse junto com ela. Porque a mulher ela sabia, aleluia, do poder que Deus tinha sobre a vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um homem de Deus, um homem, aleluia, que fazia muitos milagres, um homem usado pelo Senhor com tamanha grandeza da parte de Deus. Então ela sabia que ela necessitava do profeta dentro daquela casa. E a Bíblia diz que Eliseu acompanha aquela mulher, Geazi, vai na frente, faz o que o profeta mandou. E quando ele chega no meio do caminho, Geazi volta e fala assim: ó, não aconteceu nada. Imagina aquela mulher olhando para o profeta Eliseu e falou: por isso eu estou te levando lá, porque eu já sabia que ele não ia conseguir, aleluia,
boca, nariz com nariz, olho com olho. E o corpo da criança já ficando gelado. E Eliseu está ali, desce da cama, começa a andar, a Bíblia diz, de um lado para o outro, adorando e buscando a presença de Deus para dentro daquele quarto. Eliseu está de um lado para o outro falando, meu Deus, eis aqui essa criança, Senhor. Mais uma vez o teu nome não será envergonhado, porque se tu me usaste, essa tarde tu vai me usar de novo. E a Bíblia diz que quando Eliseu ele deita pela segunda vez sobre aquele menino, o menino dá 7 espirros e ele entrega o menino à sua mãe. Diaconizando, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que o milagre é de porta fechada dentro do seu quarto. Ninguém precisa saber o que você está passando. O Facebook não precisa saber. O Instagram não precisa saber. Porque hoje em dia é mais fácil eu buscar uma resposta mandando uma mensagem para alguém do que colocar o meu joelho no chão e esperar uma resposta da parte de Deus. Aquela mulher ela não vai para a rede social dizer que o menino estava morto. Ela não sai da casa dela falando para todo mundo que o menino estava morto. Porque se ela fala, e um monte de gente dentro da casa dela chorar a morte de um filho durante 7 dias. E depois ela ficaria sozinha. Mas quando o menino ele ressuscita, e Eliseu entrega o menino à mãe, se coloca de pé que eu já vou terminar. Aleluia! Eliseu entrega o menino àquela mãe. Aleluia! A mulher ela se retira dali com aquela criança. Imagina comigo se essa mulher no meio do caminho desistisse. Se ela parasse no meio do caminho para contar a alguém o que é que estava acontecendo com ela. E aí cheio de curiosos dentro da casa dela, para chorar por ela, aleluia, para se alimentar da comida dela, ia enterrar a criança, aleluia, e depois de 7 dias, não ia ter mais ninguém. Mas ela toma uma atitude que nós devemos tomar no dia de hoje. Que atitude é essa, diaconizosana? A atitude de saber ir até o profeta de Deus certo. Aquela mulher ela precisou de uma jumenta que era um instrumento de força e de um servo que sabia conduzir, aleluia, aquele animal. Ou seja, Deus te dará nessa noite, aleluia, colocará ao teu lado pessoas, aleluia, que irão te ajudar, aleluia, a suportar o processo. O servo dela não sabia o que ela ia fazer até o profeta. Ela apenas deu ordem para que ele fizesse apenas o que ela mandava. Aquela mulher, ela sabia que o Deus que Eliseu servia não era um Deus de brincadeira, porque ele fez o impossível acontecer. Então quando aconteceu algo, aleluia, com o filho que ela mais amava, a atitude dela imediatamente foi: eu não preciso falar com ninguém, eu só preciso falar com quem vai resolver o meu problema. Eu não preciso contar da minha vida para ninguém, eu só preciso contar com quem vai resolver a minha situação. E nessa noite eu quero te dizer,
em seus braços. Aleluia! Que não contou nada para ninguém, irmãos. Quem é mãe aqui hoje vai entender. Ver seu filho morrer nos seus braços e não poder fazer nada. Imagina comigo, aquela mulher, ela vendo seu filho morto, mas ela sabia que o mesmo homem de Deus que profetizou que ela teria aquela criança tinha poder da parte de Deus para fazer o menino ressuscitar. E eu quero te dizer nessa noite, o seu sonho não acabou. O seu sonho não acabou. Aleluia! Deus nessa noite está te fazendo voltar a sonhar neste lugar. Não desista, não, permaneça. Insista, continua. E se te perguntarem como vai você diz, vai tudo bem. Se te perguntarem como está a tua casa, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. É assim que nós devemos responder. Então, irmãos, nessa noite, que essa história dessa mulher venha nos ensinar, aleluia, que em meio às dificuldades, em meio às provações, nós não devemos nos abrir com qualquer um. Nós temos que recorrer aos profetas do Senhor. Osana, naquela época era Eliseu, e hoje quem são nossos pastores? Aleluia.